Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Aleluia. Você está pronto para aprender mais? Amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas. Vamos lá para capítulo 5. Versículo 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Existe uma maneira de nós vivermos. E é viver pelo Espírito. É viver guiado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Ainda que nós venhamos a desejar e procurar viver uma vida no Espírito, existem cristãos que decidiram não viver pelo Espírito. Amém? Porque como nós vimos nas aulas anteriores, existem 3 tipos de homens. Existe o homem natural, que é o homem que não aceitou Jesus, não é verdade? Que vive de maneira natural, que só está envolvido com as coisas naturais, que o espírito dele ainda não foi ligado. Isso é uma vida natural. Não é assim? Existe também o homem que é carnal. Ele ligou o espírito dele, nasceu de novo, o espírito dele foi religado. Amém? Mas ele ainda vive de uma maneira carnal. Que maneira é essa? Ainda guiado pelos sentidos. Amém? Esse é o homem carnal. Ele é crente, nasceu de novo, mas ainda vive sendo guiado pelos sentidos. Amém? Aleluia. Então, quem vive de maneira carnal pode viver dessa forma por falta de ensino. Meu espírito foi ligado, mas é agora. Como é que eu vou ser direcionado pelo meu espírito se ele for ligado? O espírito ele precisa ser treinado. O espírito está pronto, amém? Amém. Mas nós agora recebemos uma nova configuração. Então nós precisamos ser ensinados. Nosso espírito precisa ser ensinado para que ele se torne cada vez mais um guia seguro. Amém? Quando um bebê está sendo ensinado a falar, ele já começa falando paralelepípedo com a primeira palavra dele? De jeito nenhum. As primeiras palavrinhas dele geralmente é uma sílaba só. Não é assim? E à medida com que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo a fala até ter a fala totalmente amadurecida. Da mesma forma somos nós. Nós somos ligados no Espírito. Mas se nós não treinarmos a nossa fala no Espírito, o nosso viver no Espírito, as nossas ações no Espírito, nós vamos continuar bebezinho espiritual. Da mesma forma que um recém-convertido. Por quê? Nós somos um ser em 3 dimensões, não é assim? Espírito, alma e corpo. Mas eu aceito Jesus e foco só na minha alma. É bom? É. É importante? É. A nossa alma não é o nosso guia. Ela precisa sim ser renovada pela palavra, ter tirado as informações erradas que nós aprendemos e ser colocada dentro da alma as informações da palavra. Mas a Bíblia não ensina que a alma ela é um guia seguro. Nós acabamos de ver aqui que o nosso estilo de vida é qual? Viver pelo Espírito. Amém? Por mais que a nossa alma esteja renovada, nós temos o que dentro da nossa alma? Nós temos a nossa mente, nós temos o nosso intelecto,
E tudo isso vai inclinar para o quê? Para a razão. Para um meio racional de viver. Amém? A nossa alma, ela sempre vai inclinar para a vida real. Não é assim? Mas a vida real, ela não é compatível com a vida espiritual. Por quê? A vida real, ela sempre quer uma lógica. A vida real sempre quer uma explicação. A vida real sempre quer coisas palpáveis, que você possa tocar. Mas a vida espiritual nem sempre é assim. Nem sempre você vai ter uma resposta lógica para uma direção que Deus dá dentro de você, que vai contrário a toda a lógica que está por fora. Amém? Viver pela fé é morrer para os sentimentos. Viver pela fé é morrer para o que a sua lógica está dizendo, para o que a sua razão está dizendo. Amém? Viver pela fé é viver de acordo com aquilo que Deus está dizendo. Assim como Deus disse, ó Noé, vai vir um grande dilúvio sobre a terra. Faz aí uma arca que eu vou te dar as medidas. Se Noé fosse ser movido somente pelaquela informação que chegou na alma dele, ele ia fazer essa arca? Não, porque nem sequer chovia. Como é que ele ia fazer a arca? Ele começou a agir contrário ao que todo mundo ao redor dele estava fazendo. Ele começou a se preparar para um tempo que, na lógica, esse tempo jamais chegaria. Amém? A Bíblia diz que, vamos para Jesus. Jesus dizia, olha, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser entregue. Por quê? Ele tinha essa impressão dentro do quê? Do espírito dele. E os discípulos que estavam ao redor dele? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Mestre, tem pena de ti. Só Jesus era o que sabia o que estava acontecendo. Homens que viram milagres acontecer, homens que viram demônios sendo expulsos, homens que viram o líder dele se mover no reino espiritual, não conseguiram perceber pelo Espírito aquilo que só Jesus estava percebendo. Amém? Às vezes você vai meditar e vai pensar, mas rapaz, eu sou tão diferente das pessoas com que eu convivo. Parece que eu vivo em outro mundo paralelo. Entendeu o paralelo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas com que nós estamos associados, elas estão vivendo uma vida muito natural, uma vida só ligada com as coisas daqui da terra, um dia a dia comum. Então você que vive guiado pelo que a palavra diz, você que vive por fé, você que ouve a voz do Espírito Santo, você que está sempre falando com o Senhor, não tem como você viver da mesma maneira com que as pessoas que vivem de forma natural viver. Não tem como. Das duas, uma. Ou você vai se sentir um peixinho fora d'água, ou as pessoas vão perceber isso em você. Mas sabe que se for por conta de que você está vivendo a palavra, isso é bom? Amém. Pior seria se as pessoas percebessem um comportamento em você diferente do que o que a palavra diz. Tipo, olha, não é crente porque fulano mente. Não é crente porque anda desse jeito. Porque anda comprando e não pagando, mentindo, com enrolada, chamando palavrão. Se as pessoas estranham o nosso comportamento dessa forma, aí sim, é complicado. Mas se estranham porque a gente vive a palavra, isso é elogio. Isso é para a gente entender como um elogio, amém? Então a gente viu que existem 3 tipos de homens. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. O homem espiritual, ele anda contrário a esse mundo. Porque esse mundo, tudo nesse mundo é natural, é movido pelo natural. Não é assim? É tudo movido pelo natural. Então não tem como você andar no mesmo fluxo. Amém? Lá na 3ª página, no último tópico, tem lá a voz do Espírito Santo. O último ponto.
Na terceira página, a voz do Espírito Santo. Vamos lá para a definição. Voz clara e firme do próprio Espírito Santo. A pessoa de Deus nos falando diretamente. A diferença entre a voz interior e a voz do Espírito Santo é que a voz da consciência nos chama a atenção para comportamentos que devemos ou não ter. Amém? Entretanto, quando o Espírito Santo fala, ele traz detalhes quanto a pessoas, coisas e lugares. Vamos lá para Atos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Atos 10. Versículo 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Amém? Então a gente vê aqui o Espírito Santo falando de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira direta, de maneira forte. E deu detalhes. Amém? Quando o Espírito Santo fala, ele não fala daquela maneira, impressãozinha. Não, ele é forte. Ele é claro, ele é firme. Porque se não for forte, claro, firme, Pedro aqui pode... Eita, será? Será que é minha cabeça? Será que é meu espírito? Será que é minha mente? Não. Aqui ele falou de forma clara. E ele ainda disse, olha, não hesitem com ele não. Tinha como esse homem não obedecer? Quando o Espírito Santo fala, ele fala de forma clara, firme, convicta. Não tem como você não obedecer quando o Espírito Santo está falando. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Vamos lá para o capítulo 13. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse jejuar e orar aqui, se eu for trazer para os dias de hoje, sabe o que é? Eles estavam com o Wi-Fi deles ligado. O Wi-Fi deles estava ligado em espírito. Eles estavam ligados no espírito. O jejuar e orar é uma maneira de você conectar o seu espírito. Amém? Mas se o seu Wi-Fi estiver desligado, você vai entender a direção? A vida é espiritual. Diga comigo. A vida é espiritual. Eu sou um espírito. Amém. A vida é espiritual. Você é um espírito. Então você precisa estar ligado com essa vida que agora faz parte de você. É um novo estilo de vida. Liga o seu Wi-Fi todos os dias. Todos os dias. Seu Wi-Fi espiritual. Ligue ele todos os dias. Esteja conectado todos os dias. Bota a senha todo dia. Amém? Amém. Aleluia. Vamos voltar lá para o ponto. Aleluia. Então a gente viu aqui o exemplo de como o Espírito Santo fala. Ele sempre traz detalhes quanto a pessoas, coisas e lugares. Ele sempre fala de maneira firme, de maneira clara, de maneira objetiva. Amém? A voz da nossa consciência, ela sempre vai atentar para nós. Para o nosso comportamento, com a nossa maneira de viver. Sempre vai estar falando relacionado a nós. A nosso estilo de vida. Amém? Vamos lá para a 4ª página. E diz assim: é necessário julgar tudo pela palavra.
A Bíblia nos ensina que o Espírito e a palavra sempre concordam entre si. Vamos lá para 1 Coríntios 14. Obrigado, Senhor. Quem achar pode ler. Realmente há diversos idiomas no mundo. É o 10, 14, Realmente há 10. diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é específico. Quem tem outra versão? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Eita, essa versão aí. Há muitas vozes no mundo. Todas delas têm um significado. Amém? Tem a voz humana. Tem a voz humana. Tem a voz dos demônios. Tem a voz de Deus. Tem a voz do Espírito Santo. Tem a voz da carne. Tem muitas vozes no mundo. Tem muitas vozes ao nosso redor. Qual dessas vozes a gente está inclinando? Os nossos ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? É prestar atenção. É ouvir atentamente, é considerar. Amém? Amém. Quantas vezes nossos filhos estão assistindo as aulinhas online, mas não estão atentando o que está sendo ensinado? E a gente diz, presta atenção, menino. Por quê? Porque a gente sabe que se ele não prestar atenção, aquele assunto ele não vai absorver nada. Então, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas a gente já sabe tanto. Ah, ixi, meu Deus do céu. Quer ver me subir É quando a gente está ministrando a palavra para alguém e a pessoa fica, eu sei. Não, eu já sei. Não, eu sei. Sabe nada. Se soubesse, eu não estava vivendo desse jeito. Você pode ter a informação, mas o conhecimento, o entendimento daquilo você não tem. Amém? Então, o que é ouvir atentamente? É inclinar aquela voz. Só que muitas vezes a gente está invertendo as coisas. Deus está falando, a voz de Deus está falando e a gente não está prestando atenção. Mas quando a voz do Instagram fala, a gente ouve atentamente. Quando a voz da rede social fala, quando o meu WhatsApp toca, eu ouço atentamente quem é. Eu tenho que parar. O Deus tem até que esperar. O pregador tem que esperar ali. Porque foi no momento do culto que a voz do WhatsApp falou. Tem que dar uma paradinha aí. Que eu vou ouvir a voz dessa rede aqui agora. Ou seja, a quem é que eu estou prestando mais atenção? A vozes naturais. Amém? Detalhe. Rede social. Lembra que tem um gerenciador por trás. Lembra que tem uma ideologia por trás daquela rede social. E querendo ou não, a ideologia que criou aquela rede vai trazer uma influência para ela. Você já esteve em um ambiente que só está naquele ambiente você já é afetado. Sem nem você falar nada. Às vezes não pensa nem a pessoa nem dizendo nada. Você chega, você Já percebe. Por quê? Tem algo por trás, tem uma influência por trás daquilo. Facebook foi criado por causa de quê, minha gente? Vá pesquisar a história, por que o Facebook foi criado. Vá pesquisar por que Instagram foi criado. Tem uma influência ali por trás. E eu te garanto, 99,9% não foi sob influência divina. E só existem duas influências no mundo, espiritualmente falando. Ou é divina ou é diabólica. Ah, mas besteira também tem nada não. Amém? Quem faz os roteiros da novela? Quem faz os desenhos que a gente assiste? Quem faz os cursos que nós estudamos tem uma influência por trás. E quem influenciou aquela pessoa? Quem influenciou você para ouvir os acordes daquela melodia, daquela música que você tanto gosta? Em uma letrinha tão bonita, não tem nada demais, mas existe uma influência espiritual por trás, porque a vida é espiritual. E você, aceitando, acreditando ou não, independente de você acreditar, existe uma lei espiritual por trás.
você acreditando ou não, você vai ser afetado por ela. Amém? Tem uma tomada aqui. Existe uma lei aqui. A lei da energia elétrica. Eu acreditando ou não, se vai me trazer danos ou não, se eu botar o dedo aqui, mesmo eu acreditando ou não, o que é que vai acontecer? Por quê? Existe uma lei da energia elétrica que eu acreditando ou não, ela me afetou porque eu fui lá. Amém? Existem leis. E que se você quebra, você é influenciado, você vai receber algo daquela lei. Você acreditando ou não. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. A gente viu que há diversas vozes no mundo. A Bíblia, o Espírito Santo e a palavra sempre vão concordar entre si. Não tem como o Espírito estar falando algo com você que vai contra o que a palavra está dizendo. Você pode até dizer, foi Deus que falou. Você discerniu errado. Porque se aquilo não estiver de acordo com a palavra, não estiver em concordância com a palavra, foi um anjo do mal que se fez em anjo de luz para lhe enganar. Amém? Foi um anjo das trevas que se disfarçou. Deus me disse, Deus me mostrou, e foi com tanta convicção aquela experiência, foi tão forte. Amém? Mas o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar aqueles que iam de herdar a salvação. É para enganar a gente, não é para enganar o mundo, não. É para enganar quem vai herdar a salvação. Que o mundo já vive no engano já. Amém? Quantas religiões, quantas doutrinas foram criadas em cima de experiências como essa? Ah, porque Deus me disse, um anjo apareceu e me falou tal e tal doutrina. E hoje existem tantas doutrinas fundamentadas em cima de uma experiência como essa. Amém? E a pessoa sustenta, dizendo que é a voz de Deus, onde de maneira nenhuma foi, porque aquilo confronta com a palavra. A gente não precisa ter medo não, de confrontar não. Se não está de acordo com a palavra, meu irmão, é prego batido, ponta virada. Paulo disse, olha, se vier até mesmo um anjo e pregar um evangelho diferente ao qual nós ensinamos, seja amaldiçoado. Amém? Paulo sabia que corria-se o risco de pregarem evangelhos que não eram da palavra. Naquele tempo ele já enfrentava esse tipo de coisa. Naquele tempo já acontecia distorções do evangelho, falsos apóstolos se levantando a ponto de confrontar o próprio chamado de Paulo. Mas será que esse homem é chamado mesmo? Ele nem andou com os 12, ele nem andou com Jesus. E muitos falsos apóstolos se levantando naquela época, a ponto de confrontar o próprio chamado de Paulo. Imagina hoje, baseados em experiências como essa. Meu irmão, se não estiver de acordo com a palavra, seja amaldiçoado. E se você está debaixo daquela influência ali, que foi contrária à palavra, você, querendo ou não, está recebendo dela. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não ia falar sobre isso não. Mas vamos lá. Tu és bom. Vamos para 1 Timóteo 4. Primeiro Timóteo 4, a partir do versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé
e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, isso é muito sério. Sabe o que é abandonar a fé? É abandonar a confiança em Deus. Ficar firme na fé quando tudo vai bem é muito fácil. Ficar em fé quando tudo está maravilhoso, quando a despensa está cheia, quando meu bolso está cheio de dinheiro, é muito fácil. Até o mundo pode fazer isso usando uma fé natural. Mas ficar na fé quando tudo vai contra, aí a gente vai mostrar em que está baseada a nossa fé. E a gente viu aqui que muitos abandonarão a fé. E por que isso vai acontecer? Porque a Bíblia também já fala que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Entende? Em tempos difíceis, muitos abandonarão a fé. Em tempos difíceis, muitos abandonarão a sua confiança em Deus. Por causa do tempo difícil. Não quer passar. Eu só tenho confiança em Deus enquanto tudo está bem. Qualquer ventinho que dá, mas cadê Deus? Deus, eu te sirvo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Bota logo que é Deus. Não é assim? Diz logo que foi Deus que quis assim. Que fé é essa? Que não conhece nem mesmo o caráter do Deus que serve. Amém? Para você não abandonar a fé, ela precisa estar fundamentada solidamente na palavra. Jesus passou por isso, aquela tentação. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Oxente, Satanás quis fazer o que ali? Colocar em jogo, em questão, a identidade de Jesus. Oxente, filho de Deus passa provação, é? Filho de Deus passa fome? Ele é tão bom? Veja como são as mesmas armas. Só que Jesus, ele conhecia a palavra. Entende que Satanás usou a palavra? E hoje ele faz isso ou não faz? Ele usa a palavra para nos questionar. Distorcida. Porque como é que vai ser engano se não tiver uma meia verdade? Né? Não pode ser algo explícito. Porque ele não é besta. Amém? E a gente vê aqui que abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você acha que essas pessoas que vão abandonar a fé e vão dar ouvidos, veja, dar ouvidos, prestar atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, você acha que ele vai escolher, não, eu agora vou ouvir espírito enganador e vou obedecer a doutrina de demônio? Não, ele está aqui no engano. Espírito enganador. Aquela pessoa não percebe que ela está sendo influenciada e que está dando ouvido a espíritos enganadores. Amém? Ela não percebe. Por quê? A gente vai ver aqui no versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. O que é hipócrita? É você conhecer e não viver. É conhecer a palavra e não praticar. E mentirosos. O que é isso? Que não falam a verdade. Que não falam a palavra. Amém? Tem homens que são mentirosos, não estão falando a palavra. Estão falando mentiras. Que tem a consciência cauterizada. A gente viu que a consciência é a voz do espírito humano. Ou seja, esses homens tiveram a consciência deles cauterizada. Eles deixaram de ouvir a voz do espírito. E como isso acontece? Muitas vezes porque quer ter uma explicação lógica para tudo. E a gente sabe que o espírito ele sempre vai inclinar para a palavra. E nem sempre a palavra vai ter uma explicação lógica para as coisas. Tinha uma explicação lógica para o que Jesus estava passando, para quem estava ao redor dele. Se ele não soubesse qual era a missão dele, ele não ia chegar até o fim, mas ele sabia, pelo Espírito, o que ele estava fazendo.
Muita gente tem a consciência, a voz do Espírito cauterizado e está vivendo só pelas outras dimensões, a dimensão da alma e a dimensão do corpo. Porque a voz da consciência, a voz do Espírito foi cauterizada, ela não ouve mais. O que é cauterizar? É fechar de uma maneira tão forte que não tem mais como abrir. Amém? É cauterizar, é fechar, é selar com fogo. Aleluia. A gente está vivendo os últimos dias ou não? Então preste atenção ao que você está ouvindo. Principalmente o que você ouve em redes sociais. Porque muitas coisas vêm de homens mentirosos que têm a sua mente cauterizada, que abandonaram a fé e estão seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios, achando que é Deus. Porque estão no engano. Nosso papel não é julgar, amém? Nosso papel é ser guiado pela palavra. Ela é o nosso primeiro crivo. E interceder pela vida de pessoas que estão vivendo dessa forma. Entendendo que estamos vivendo os últimos dias. Se no tempo de Paulo, se no tempo de Jesus, eles já eram perseguidos por estar pregando a verdade, imagina hoje. Em um mundo que tudo é mentira. Em um mundo que até o evangelho é adaptado à realidade que as pessoas querem viver. Amém? Vamos voltar lá para o ponto. Há diversas passagens bíblicas que Deus falou com crentes através do Espírito Santo. No entanto, ele fala por vontade própria. Não devemos pedir a Deus que nos fale de forma audível, pois Ele não nos prometeu que faria. Isso pode abrir espaço para demônios com espíritos enganadores. Aqui está enganadores. Risca aí, bota aí, enganadores. Emitem a voz de Deus e tentem nos influenciar por meio do engano. As pessoas ouvem vozes e supõem ter recebido uma revelação divina, mas devem julgar se o que estamos ouvindo é certo ou errado pela palavra. 1 Tessalonicenses 5:21. Quem achar pode ler. Isso. Aleluia. Não devemos buscar vozes. Aleluia. Não devemos seguir vozes. Devemos seguir a palavra de Deus. Eu conheci a experiência de uma jovem em que ela queria muito ser especial, se sentir especial. Por quê? Ela tinha baixa autoestima. Ela não era valorizada pelas pessoas ao seu redor. Então ela queria de alguma forma se sentir especial. E Satanás pegou ela naquilo. E ela começou a ouvir vozes que só ela ouvia. Ninguém ao redor dela ouvia. Amém? Ela começou a buscar essas vozes, a se agradar dessas vozes. A ponto de chegar a um ponto dela não querer mais deixar de ouvir essas vozes, porque essas vozes faziam ela se sentir especial. E tudo que essas vozes mandavam ela fazer, ela fazia. Amém? Isso é muito sério. Quantas pessoas hoje, para se sentir especial, criam uma doutrina, criam um ministério, criam algo que não está fundamentado na palavra, apenas para terem muitos seguidores, apenas para ser um influencer, se sentir especial. E as pessoas, olha, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. Beltrano diz assim, assim, assim. Olha, Beltrano disse que tem que comer isso, isso e isso. Beltrano falou que se eu comer isso e isso, eu não vou engordar.
Bertrand falou que se eu tomar isso, eu não vou adoecer. Amém? Só que a gente segue quem? Cristo. Ele é o maior influenciador que existe. Ele é o maior influenciador que existe. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Se a Bíblia hoje, ela fosse um perfil nas redes sociais, quantos seguidores você acha que ela teria? A ponto das pessoas dizerem assim, eu sigo aquele perfil, a Bíblia ali, eu sigo, eu vivo aquilo. É uma influência maravilhosa sobre a minha vida. Ah, se todo dia nós abríssemos essa rede, assim como a gente abre, quando abre o olho, que o celular já está do lado, para a gente olhar aquele influenciador. Ah, se a Bíblia fosse um perfil nas redes sociais, para a gente seguir. Mas a Bíblia não procura, nem precisa desses meios. Amém? Orientação por meio de profecias, a gente já viu, não é verdade? Vamos lá para o próximo ponto, orientação por meio de visões. A Bíblia cita 3 diferentes tipos de visões. Visão espiritual, a pessoa vê com os olhos do Espírito, não com os olhos físicos. Vamos lá para Atos 9. Versículo 7. Diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ou seja, só quem estava vendo Jesus pelo Espírito aqui era Saulo. Os homens que estavam perto, que viajavam com ele, não estavam vendo. Amém? Visão espiritual, a pessoa vê com os olhos do Espírito. Vamos lá para a êxtase. Os sentidos ficam suspensos e a pessoa fica mais consciente da realidade espiritual que as coisas físicas. Vamos lá para Atos 22. Versículo 17 e 18. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Então a gente vê aqui o que é um êxtase. Os sentidos da pessoa ficam totalmente suspensos. A pessoa arrebatado também. Amém. Arrebatado em espírito. Paulo também vai citar isso, né? Conheço um homem que há 13 anos, não sei, mas ele foi arrebatado em espírito. Ele fala dessa experiência também. A visão de João, de Apocalipse, foi numa experiência de êxtase. Amém? Vamos lá para a visão aberta. A pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. É como se abrisse um data show com seus olhos físicos, com seus olhos naturais na sua frente, na realidade natural que você está vendo. Vamos lá para Atos 7. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Eita glória! Então Estevão, aqui no momento que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão aberta. Ele viu ali
o reino espiritual, ele viu Jesus ali com os olhos físicos dele. Nós, como cristãos, essas coisas devem ser comum para nós. Se nós somos espirituais, entendemos e temos a consciência de que nós somos espirituais, esse meio de vida aqui é para ser natural para a gente. Isso. E hoje nós estamos sendo como Geazi ou como Eliseu? Como é que nós estamos vivendo hoje? A gente está tão ligado com as coisas naturais, vendo coisas naturais, que a gente não está conseguindo ver. E não é para ser um espanto. Não é para ser um espanto. Se você tem o conhecimento da palavra, se você tem o entendimento da palavra, se você foi preparado, se você foi instruído, vê como Deus é lindo. Sabe que Deus está preparando a gente para viver essas coisas? Para a gente ter discernimento, conhecimento e não ser enganado. Satanás, ele queima as etapas, não é assim? Ele queima. Para, por meio do engano, a pessoa ser facilmente influenciada. Mas Deus não. Deus, ele prepara. Deus cria em nós uma estrutura sólida para nos preparar para o que vai vir. Então, existem coisas espirituais nos esperando. E Deus está nos aprontando. E que a gente possa corresponder a isso. Amém? A gente precisa corresponder em fé, em confiança. Não ser que nem Gideão lá, que ficou provando. Por meio da incredulidade, por meio do medo. Mas prontamente obedecer. Se está alinhada a palavra, obedece prontamente. Se está alinhada a palavra, vai-te embora. Se Deus falou, você já passou pelo filtro da palavra, você já teve o testemunho interior, você já sente paz. Seja guiado, meu irmão. Deus não faz ninguém de besta, não. Deus não faz ninguém de besta. Deus não ia dar uma direção a você para lá na frente você pagar papel de otário, não. Deus, ele honra a nossa obediência. Deus, ele honra a nossa fé. Abraão não seria pai de nações se ele não tivesse saído da parentela, se ele não tivesse obedecido. Mas veja que teve uma ação correspondente. O Espírito fala, mas a gente tem que corresponder ao Espírito. Amém? Deus tem o papel dele, nós também temos o nosso. Deus é o Deus do impossível, sim ou não? Mas também tudo é possível ao que crê. Então, você também pode agir no impossível, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Onde está a sua medida de crença? Se ela estiver alinhada à palavra, tudo é possível. Eita glória. Obrigada, Senhor. As visões podem ser ou não simbólicas. Exemplo, a visão de Pedro foi simbólica. Ela tratava da pregação do evangelho aos gentios. Amém? Eram símbolos. Então ele precisava estar muito ligado ao estilo de vida para entender o que aquela visão significava. Amém? Os anjos, eles são enviados de Deus para servir aos seus filhos, nos protegendo e trazendo a mensagem do Pai para nós. Aleluia. Vamos lá para Lucas 2. Lucas. Do versículo 8.
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasce o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Entretanto, devemos ter cuidado para julgar toda a mensagem dada por anjos, seja por visões, seja sonhos e etc. Pois a palavra de Deus faz um alerta que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz para nos enganar. Amém? Então, até mesmo a visão de um anjo, ela deve ser provada pela palavra. Eita, glória! Vamos lá para sonhos. Há vários casos relatados na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, em que Deus deu direções a pessoas por meio de sonhos. Vamos lá para Mateus 2. Mateus 2, 12. Quem achar pode ler. Você já teve alguma experiência espiritual por meio de sonho? Amém? Isso é para ser comum para nós. Vamos lá para Atos 2, 2:17. Quem achar pode ler. Aleluia! Da mesma forma que nos últimos dias haverão tempos difíceis, haverá doutrinas de demônio, espírito enganador, nos últimos dias Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Você está pronto para receber? Está pronto para ser cheio? Começou lá em Atos, esse derramamento. Amém? E por que uns usufruem e outros não? Porque uns estão com a redezinha do Wi-Fi ligada. Deus está fazendo tantas coisas no reino do Espírito, mas nem todo mundo está percebendo o que Deus está fazendo no reino do Espírito. Só vai usufruir quem estiver ligado ao que Deus está fazendo, amém? Jesus veio, o Messias veio, a palavra estava se cumprindo e ninguém percebeu. Os judeus não perceberam. Eles não perceberam o que estava sendo feito. Que todo o Velho Testamento, que eles estavam com tanta expectativa, que eles viviam em cima, que eles sabiam decorado, passou direto assim pela cara deles. Eles não perceberam. Amém? Você está preparado? O impossível Deus pode fazer hoje. Tem vinho novo para quem se colocar à disposição do rei. O que é isso? Tem disposição, tem um renovo. Vinho novo, o que é isso? Nova unção sendo derramada para esse novo dia, para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Não tem um novo normal aí? Pois tem uma nova unção para nós vivemos os dias que estão por vir. Mas todo mundo tem que se adaptar, sim. Você tem que estar disponível. E você que tem que estar à disposição do rei para ele te usar. Amém? Tem tanta coisa que Deus está querendo fazer, mas ele não está encontrando vasos disponíveis. E ele vai encher quem estiver à disposição. Amém? Deus queria usar o vaso de honra, mas os vasos de honra estão tão distraídos. Então ele vai usar aqueles pinicos que ninguém dá valor, que ninguém dá moral, e vai encher de ouro precioso. Mas fulano, que não fala nem pro que e pro mod,
que não tem nem o 2º grau completo, e eu aqui com meu pós-doutorado, mestrado, não sei o que, das contas de honra, um vaso de honra para o natural. Deus vai e enche um pinico. Porque o que agrada a Deus é a humildade, é o coração sincero. Jesus disse: aprenda de mim, que sou manso, eu sou humilde de coração. Sabedoria natural não impressiona Deus não, gente. Conhecimento natural não impressiona Deus não. Seus certificados não impressionam Deus. Porque Ele é a fonte de todo conhecimento. Ele é a fonte de toda sabedoria. Isso não impressiona Deus não. Isso pode impressionar as pessoas. Isso pode te colocar num lugar mais destacado na sociedade. Mas a Deus não faz diferença nenhuma. Se você só tem o certificado da formatura do ABC, ou se você tem um pós-doutorado, isso para Deus não faz diferença. Quer fazer a diferença para Deus? Age em fé. Impressiona Deus. Sei que aquele homem impressionou Jesus a ponto dele dizer: tá doido, nem Israel vi tamanha fé. Impressiona ele a ponto dele dizer assim: tá doido, nem naqueles pós-doutorado eu vi tamanho conhecimento, tamanha convicção em mim. Gente, a gente nunca teve um tempo em que existem tantos cursos, tantos escola à distância, tantos cursos preparatórios. Diga se não é. Todo dia é um curso novo que sai. Tantos cursos, tanto conhecimento. Mas as pessoas não estão colocando a sabedoria em prática. Sabe por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. Vem de Deus. Em tempo fácil, todo mundo tem uma solução, mas só José tinha a estratégia para tirar o Egito todinho daquela fome. Só José tinha a solução. Você é o José desses dias. Amém? E cheio do Espírito derramado. Vinho novo cheio dentro de você. Tem coisas para você fazer maiores do que a que José fez. Maiores do que a que o próprio Jesus fez. Meu Deus. Que a gente tenha consciência do que Jesus disse. Coisas maiores. Coisas maiores. Ah, não, mas eu posto aqui uma palavrazinha, compartilho. Ah, já estou fazendo maior do que Jesus. Vai nessa. Sabe o que é isso? Acomodação. E eu ainda uso a desculpa de que eu estou fazendo maior do que Jesus, porque eu estou alcançando o mundo todinho. Como é que eu vou alcançar os perdidos no sofá da minha casa? Compartilhando por rede social. Pois é. E você acha que todo mundo tem um celular e vive 24 horas na rede social? Você acha que o Saminto vai ter um celular para ser alcançado pela palavra? Você acha que as pessoas que estão em um leito de hospital, eles vão ter acesso às redes sociais? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos lá para Mateus 25. Mateus 25, do versículo 35. Mateus 25, versículo 35. 25, 35. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram.
Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tive preso e vocês me visitaram. 37. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? 39. Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderam: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Maldito, aparte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Tive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, não te ajudamos? Eles responderam: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer. Deixaram de fazer. Deixaram de fazer. A alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Me responda, se você vai visitar um preso. Me responda se você vai vestir uma pessoa que está nua. Me responda se você vai acolher um estrangeiro, se você vai dar comida e água. Somente pela rede social. Me responde se você faz isso somente pela rede social. Isso aqui é o julgamento das nações. Isso aqui é depois do arrebatamento que Jesus está fazendo isso. E sabe o que é que ele está fazendo aqui? Ele está separando as ovelhas dos bodes. Pode olhar aí na sua Bíblia para você ver se esse não é o título. Tem muito bode aí querendo berrar feito ovelha. Mas a ovelha só é quem faz isso aqui, gente. Rede social não vai fazer o ID do Senhor. Rede social não vai abraçar uma pessoa que está com depressão, morrendo de tristeza. Rede social não vai impor as mãos sobre uma pessoa que está com no leito de morte, morrendo não. Rede social não vai abrigar um mendigo que está lá debaixo da chuva, passando frio e fome. Por que a gente não deixa de ser hipócrita e acomodado? E achar que Deus está recebendo o nosso trapo de imundície? Por quê? E ainda achar que Deus está se agradando disso. E ainda dizer para o diabo: olha, diabo, tu tentou parar a igreja, mas a igreja não parou não, ela cresceu. Isso é hipocrisia, minha gente. A obra de Deus não está sendo feita não, como deveria ser feita nesses dias. A igreja perdeu uma oportunidade muito grande dela mostrar para que veio. A igreja perdeu uma oportunidade muito grande dela mostrar quem ela é. A igreja se acomodou, a igreja se acovardou. Lá em Apocalipse, vai ler. Jesus está falando para 7 tipos de igreja. E quem nós somos naquelas igrejas ali? Será que somos uma igreja que dorme? Dormente, dormente. As coisas acontecem na pessoa lá dormente. Será que somos aquela igreja pobre, cega e nua, que tem que comprar cola de Jesus? Ou será que nós somos aquela igreja que aceitou a doutrina de Jezabel? O rei está voltando, minha gente. Você está preparado? Qual tem sido as nossas obras nesse dia? Tem 10 virgens, 10. 5 só deixam para buscar a unção na última hora. E buscar a unção na última hora não vai solucionar não. Porque buscar a unção na última hora não vai te encher, você já precisa estar cheio. A ponto do que ele derramar te fazer transbordar e tocar quem está perto. Eu não quero que você balance a cabeça igual aquelas tartarugas que ficam nos carrinhos assim, não. Eu quero que você vá e faça. Quando você terminar de ouvir isso aqui. Que seja sábio, como Jesus falou. Olha, o ouvinte sábio é aquele que ouve a palavra e pratica.
Porque senão você ouvir e quando sair daqui parece que saiu de outra dimensão e voltar a viver natural, você descartou, você desprezou tudo que você ouviu. O que Jesus mais falou, o que Jesus mais confrontou foi a hipocrisia. E o que é a hipocrisia se não conhecer essa palavra e não viver? Você quer ser confrontado por Jesus? Então viva o que você já conhece. Quer receber um elogio dele? Viva a palavra. Seja a igreja que ele vai elogiar. Por que ele elogiou só uma igreja? Porque aquela igreja estava vivendo. E ela não precisava de dinheiro nem de rede social não para viver não. Ela só precisou disso aqui, olha. Ela só precisou disso aqui para viver. A única regra de fé e prática para nós é isso aqui. Quer receber um elogio dele? Viva. Viva essa palavra. Viva o que você já conhece. Não, mas eu só conheço o Salmo 23. Pois viva. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, se você viver só esse versículo, você tem noção do que é o Senhor ser o teu pastor e nada te faltará. Você tem noção do que é isso? Do que é entender que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. É entender que no mundo onde está em crise, onde não tem dinheiro, nada vai te faltar, porque Ele é o teu pastor. Você vai viver esse versículo, viva só esse. E nada vai lhe faltar. Se você viver só esse. Não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar unção, não vai faltar amor, não vai faltar sabedoria. Você tem falta de quê? Pois se o Senhor for o teu pastor, você não vai ter falta de nada. Ah, mas vai faltar, não vai dar. Se o Senhor for o teu pastor, você de nada vai ter falta. Quem é o teu pastor? Será que é o salário que você ganha? Quem é o teu pastor? Será que é as pessoas que te ajudam? Quem é o teu pastor? Será que é a tua profissão? Quem é o teu pastor? Aleluia! Vamos lá, voltar lá para o finalzinho da... Que página nós estamos? Lá no último ponto, sonhos. Abaixo de sonhos, saiba reconhecer de onde vem a direção. Como saber se a direção vem de Deus? Os caminhos do Senhor são sempre cheios de amor e paz. Pode tudo ao seu redor estar se acabando, mas dentro de você, você sente o amor e a paz de Deus. A direção de Deus sempre está de acordo com a sua palavra. Sempre. A direção de Deus normalmente é oposta à vontade da carne. A carne quer se acomodar, a carne quer o que é bom. A carne quer um sofá quentinho. A carne quer uma cama quentinha, um lençol quentinho. Quer botar meia nos pés e ficar lá de noite, a noite toda. A carne não quer evangelizar não, no frio não. Existe alegria mesmo dentro da tormenta. Tudo se acabando. Tudo se acabando. O luto pairando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Parece ou não parece com os dias de hoje? Você percebe uma atmosfera de morte no ar. Sim ou não? O espírito de morte tem tragado muitas vidas. Sim ou não? Mas ainda que você ande por esse vale, você não vai ter medo. O que é que mais está atormentando as pessoas hoje se não for o medo? E sendo que o medo é o que dá legalidade à morte. Vê, que falta de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, ainda que você ande, você não vai temer mal algum. Porque se você temer, você vai ser afetado. Mas se você não temer, você não vai ser afetado. Aleluia! Vamos lá para a próxima página. Como treinar o espírito humano. Deus é espírito e nos orienta por meio do nosso espírito. Quanto mais nos tornamos conscientes
que somos seres espirituais e não apenas mentais e carnais. Dedicaremos tempo para também treinar o nosso espírito até que cada vez mais seja um guia seguro. Observação: assim como frequentamos e dedicamos tempo a uma academia, fazemos exercício e treinamos o nosso corpo, ou vamos a uma escola ou a universidade para desenvolver nosso intelecto, também existem meios e ferramentas específicas para treinar a nossa sensibilidade ao espírito. Amém? Quanto tempo por dia a gente dedica a uma academia para treinar o nosso corpo, né? Para ficar saudável no corpo, né? Assim? E tem que ser todos os dias, tem que ser um hábito, não é verdade? Senão não vai ter efeito. No meio acadêmico, para treinar o nosso intelecto, para desenvolver o nosso QI, a gente vai para a escola, a gente frequenta cursos, não é assim? A gente está treinando o nosso intelecto. E o nosso espírito fica onde nesse balaio todo? Ele também precisa ser treinado. Amém? A primeira ferramenta de treinamento para o nosso espírito é por meio da meditação na palavra. E o que é meditar? Significa ponderar, refletir, pensar, em considerar, falar consigo mesmo. Lá em Josué 1:8, o que é que diz? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, a gente precisa falar a palavra. Antes medite nele, antes pense nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Quando você fala e você pensa, você vai ter o cuidado de fazer o que está na palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser próspero? Você quer ser bem-sucedido? Pensa na palavra, fala a palavra e viva a palavra. Aí você vai ser próspero e você vai ser bem-sucedido. Não, mas e se eu fizer um curso de coaching? Mas e se eu fizer uma faculdade que dá muito dinheiro? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia manda falar, meditar e agir conforme o que está escrito, que você vai ser próspero. Aleluia, e bem-sucedido. Porque não é somente ser próspero, é ser bem-sucedido. Tem tanta gente que é próspera e não é bem-sucedida. Você conhece pessoas assim, que são prósperas, financeiramente falando, mas não são bem-sucedidas? Seu casamento não é bem-sucedido, sua família não é bem-sucedida, sua finança não é bem-sucedida, sua saúde não é bem-sucedida, mas Deus quer que você seja próspero e bem-sucedido. Aleluia! Você entende, meu irmão, que esse é evangelho, eles são boas notícias. Pra que eu vou ligar um telejornal? Pra que eu vou ligar na não sei o que lá news? Se eu tenho boas notícias ao meu dispor, que é muito mais eficaz e dá muito mais resultado do que essas notícias. Porque ela dá resultado. Ela é eficaz. Ela garante isso. Eita glória! Salmo 101, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e anda segundo o conselho da palavra. Quantos conselhos você já ouviu hoje? E esse conselho estava baseado na impiedade ou estava baseado na palavra? Aleluia! A meditação traz sabedoria, está lá escrito em Salmo 119, versículo 99. A meditação na palavra deve ser uma prática. Deve ser uma prática diária. Assim como você tem a prática diária dos seus exercícios, da sua rotina fitness. Eu nunca vi uma revolução tão fitness como os dias de hoje, que é bom para o nosso corpo.
Mas para o nosso espírito, a gente deve viver a palavra com diligência, continuamente. Não é viver uma experiência espiritual, um aqui e outro ali, não. É diariamente, continuamente. Segundo ponto, para você treinar o seu espírito, é pela prática da palavra. A gente já tocou nisso, né? Lá em Tiago 1:22 diz o quê? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ser ouvinte e não praticar, você está se enganando. Porque o fato de você somente ouvir não quer dizer que você pratica. Só que tem muita gente que acha que só pelo fato de ouvir, eu sei, já torna ela apta àquilo. Mas não, o que vai te tornar apta é praticar o que você ouve. Amém? Senão você está simplesmente se enganando. Tem gente que paga o quê? Rapaz, eu tô tão gorda, eu vou pagar um nutricionista pra ele passar uma dieta pra mim. Aí você vai lá, dá 300 conto numa consulta. Aí chega lá no nutricionista, ele vai dizer: sua dieta é 2 litros de água, faça 1 hora de exercício por dia, não coma açúcar, corte o trigo, corte a farinha, me dê meu dinheiro, tome sua dieta e tchau. Pra quê? Pra ele passar o que você já sabia. Mas você praticava? Você só começa a praticar quando chegou o quê? Os pneuzinhos. Quando chegou a consequência. E se a gente for levar para o espiritual, a gente só vai praticar a palavra quando chegar a bronca, não é assim? Quanta gente estudando escatologia nesses dias? É ou não é? É aquilo que a gente já sabe, mas que a gente não pratica. Quem apenas ouve essa palavra e não pratica está se enganando em achar que é espiritual somente pelo fato de ouvi-la. É quando praticamos que somos exercitados e podemos discernir bem todas as coisas. Se eu sei que fazer abdominal vai deixar minha barriga chapada e não praticar, minha barriga vai continuar grande. Só o fato de eu saber que a abdominal vai deixar minha barriga chapada, não deixa minha barriga chapada, gente. Eu preciso praticar. Amém? Isso, tem que ter força de vontade, tem que ter esforço. Aleluia! Glória a Deus! Toda vez que você for fazer abdominal, você vai se lembrar que você tem que praticar a palavra. Aleluia! Assim como você se lembra que tem que comer, que se não comer passa mal, dá empassamento. Lembra de praticar a palavra, que se você não praticar, seu espírito morre. Você morre espiritualmente. Quanta gente conhece, mas que hoje está na mesa do bar. Amém? Terceiro ponto, por colocar a palavra em primeiro lugar, outra ferramenta para treinar o espírito. O treinamento, o desenvolvimento e a educação do nosso espírito vem por meio de dar o primeiro lugar à palavra. É necessário treinar a nós mesmos, sempre nos perguntando o que Deus tem a dizer a respeito de qualquer coisa. O que Deus tem a dizer a respeito da doença? O que Deus tem a dizer a respeito da pandemia? O que Deus tem a dizer a respeito das primeiras dores? O que Deus tem a dizer? Mas é mais fácil a gente ver o que o YouTube tem a dizer. Né? Mas o que Deus tem a dizer? Tem tanta coisa que a gente vê no YouTube, mas quando a gente vai para o que Deus tem a dizer, caramba, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá totalmente fora. Isso é muito sério, você colocar a sua eternidade aos pés de um influenciador que nem sequer conhece. É muito sério. Você está colocando a sua eternidade em jogo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarde-as no íntimo do teu coração,
porque são vida para o que acha e saúde para o teu corpo. Atentar à palavra, viver a palavra, guardar a palavra no coração, são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Quer ter vida e saúde? Coloca a palavra em primeiro lugar. Preste atenção à palavra. Coloque em primeiro lugar. Escute atentamente o que Deus quer dizer. Guarde a palavra. Tantas coisas se levantando para roubar a palavra do nosso coração. Sim ou não? Vamos lá para a próxima página. Vamos fechar essa matéria hoje em nome de Jesus. Quarto ponto. Por obedecer instantaneamente à voz do Espírito. O Espírito de Deus habita em seu espírito. Repita comigo. O Espírito de Deus habita em meu espírito. Aleluia. Que tem a vida e a natureza de Deus e está aí dentro para guiá-lo na vontade de Deus. Esteja sempre pronto para obedecer à inclinação do seu próprio espírito. Deus é um espírito e ele trata com o espírito. Deus é espírito, ele não vai tratar com a carne. Deus é um espírito, ele trata com o espírito. Amém? O Espírito Santo está dentro do nosso espírito e ele vai tratar ali dentro. Você precisa estar atento e ouvir prontamente, atentamente a inclinação dele. Jesus, ele prontamente obedeceu aos comandos do Espírito. Amém? Jesus prontamente correspondia ao que o Espírito Santo dizia. Porque ele estava com o Wi-Fi dele ligado. Sempre ali fazendo a manutenção. Sim ou não? Sim ou não? A oração em línguas e a orientação de Deus. A oração em língua é um dos melhores exercícios para o Espírito, pois ele fica em contato direto com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Quem achar pode ler. Primeiro Coríntios 14, 2. Então a gente vê aqui que é um dos melhores exercícios para o nosso espírito. Amém? Se a academia é um dos melhores exercícios para o nosso corpo e a gente tem que fazer no mínimo 40 minutos diário para ter resultado. No mínimo, quanto tempo você já exercitou seu espírito hoje? Não me responda. Quem você exercitar mais é quem vai ficar mais forte. Eu posso passar minha gente, tem atleta que treina 8 horas por dia. 8 horas por dia ali, arremessando ali a bola naquela cesta para acertar a cesta. 8 horas por dia. Aquele, não sei o que lá, Phelps, ele treinava 8 horas por dia, nada ali. Aí chegou ao lugar de melhor do mundo. Mas ali foi o quê? Uma consequência do treino dele. Sim ou não? Você quer andar em milagre, você quer ver perna crescer, você quer viver no reino do Espírito, viver as coisas sobrenaturais de Deus, quer viver como o profeta Eliseu. Quantas horas de treino você tem dedicado ao seu espírito para viver essas coisas? Jesus treinava o espírito dele, ele não precisava, ele estava pronto, mas para que ele orava tanto tempo? Para que ele virava à noite orando? Para que ele abria mão do sono dele? Para que ele abria mão de comer? Alguém ele estava deixando mais forte naquelas 3 dimensões. Era o espírito, a alma ou a carne dele? A oração em línguas nos torna mais conscientes das coisas espirituais, pois é no Espírito, orando com a ajuda do Espírito de Deus, que nos concede as línguas e a nossa mente se acalma.
Quando você está orando em línguas, você está tendo a ajuda do próprio Espírito de Deus. Porque você não sabe orar como convém, pelo seu intelecto. Mas o próprio Espírito de Deus sabe o que você precisa orar. E Ele vai te ajudar em oração. Minha gente, isso é muito forte. Isso é muito profundo. Você ter o próprio Espírito lhe ajudando a orar. Meu Deus! Orar em línguas é ter comunhão no Espírito com Deus. E receber revelações e direções acerca da nossa vida. 1 Coríntios 2:10, quem pode achar para fechar? A alma pode até achar que é algo desnecessário, mas eu não sei você se quando você começou a fazer os primeiros exercícios numa academia ou os primeiros exercícios de caminhada, no outro dia você está quebrado, não é assim? Mas a sua força de vontade, a sua vontade de ter ali um resultado, faz com que você permaneça naquilo. Mesmo sendo doloroso, não é assim? Pode ser doloroso, meu irmão, para a sua alma, pode ser doloroso para a sua carne. Mas vai chegar um momento em que você vai ter prazer, que você vai só querer estar nisso. E você vai perceber os resultados. De viver no Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Amém. Você vai ver os resultados assim como teve resultados na vida de Jesus. Assim como teve os resultados nos profetas que a gente tem como referência. Assim como teve resultado na vida de Paulo, que orava em língua mais do que todos nós. Vai ter resultado na minha e na sua vida. A partir do momento que você tem a força de vontade. As pessoas no meio natural têm tanta força de vontade, elas se determinam e emagrecem 20, 30 quilos, fazendo exercício doloroso. Eu já vi gente fazer caminhada debaixo de chuva, gente. Eu já vi gente subir e descer aquela escadaria do morro ali, estava atrás de um resultado para o corpo delas. E o que é lícito, o que é bom, mas existe algo muito mais proveitoso, que é o exercício no Espírito. Amém? A vida ela é espiritual. Deus conta com pessoas espiritualmente maduras. E não criancinhas espirituais. Deus conta com pessoas espiritualmente maduras que discernem bem a tudo que está acontecendo. Amém? Você foi abençoado? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa aula, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, por esse ensino, Pai, proveitoso, Senhor. Nós, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que nós não estávamos praticando, Senhor, relacionado, Senhor, à nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude a praticar, a viver, a corresponder ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, que nós tenhamos consciência de que somos seres espirituais, que nós tenhamos consciência de que o homem interior é o nosso verdadeiro eu e que nós possamos andar nessa terra segundo, guiados pelo Espírito, Pai. Nos ajude, Espírito Santo. Em nome de Jesus, declaramos um dia abençoado, declaramos um dia cheio da Tua sabedoria, da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.